Olá, gente, tudo bem? Eu sou Tatiane Melo, nutricionista, tá? Eu sou formada em nutrição pela UFBA. Lá também eu fiz minha especialização em forma de residência e também o mestrado, tá? Voltado para a área de envelhecimento. Eu estudo envelhecimento, atualmente eu estou fazendo um doutorado em gerontologia. Então, eu tenho estudado um pouco mais sobre o envelhecimento humano e feito essa inter-relação, né, essa associação com a alimentação. E aí, eu fiquei me perguntando o que eu poderia, né, hoje contribuir aqui para vocês em relação a essa questão da alimentação. Primeiro, eu queria falar que se você está sentindo muita fome, se você está em casa, de quarentena, isolamento, e está sentindo muita fome, não se preocupe, que isso é normal, né? A gente tem um processo de fome emocional que ela acontece sim em muitos casos de tensão, de estresse e num caso como esse que a gente está vivendo, que a gente precisa ficar em casa, né? Com distanciamento social, é comum a gente ter esse processo de fome emocional. O que eu posso dizer é que quando você sentir essa fome, se pergunte, né? Primeiro, avalie quanto tempo tem que eu comi, né? Antes de estar sentindo novamente essa fome. Normalmente, quando a gente tem fome de verdade, a gente não tem essa seleção de por determinado alimento. Então, não existe fome de comer cachorro quente, fome de comer pizza. Isso é fome emocional, né? Então, claro que a gente tem os desejos, que é super natural, mas é importante a gente ter esse equilíbrio, né? Então, se observe, veja esse processo, né? Essa fome que você está sentindo, se ela é uma fome fisiológica mesmo. E só esse processo de você se perguntar, de se analisar, isso já vai dar uma amenizada nesse processo. Beba água, né? Nosso cérebro não, ele tem dificuldade para diferenciar fome de sede. Então, normalmente a sede ela também vem com o mesmo sinal de fome. Então, se você acha que a fome que você está sentindo realmente não é fome, porque tem pouco tempo que você comeu, experimente beber água, né, nesse processo. O que eu acho que é extremamente importante nesse momento que a gente precisa ter um cuidado melhorado com a nossa saúde, pensando em sistema imunológico, que ele também é influenciado pela alimentação. É importante a gente dar uma atenção maior nesses casos, né? Então, existem sim alguns alimentos que estão envolvidos nesse processo de melhorar o sistema imunológico. Claro, isso não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Então, se eu comer hoje muitos alimentos que vão me ajudar no sistema imunológico, não quer dizer que amanhã eu já vou estar imune, ou daqui uma semana eu vou estar imune. Então, é um processo que está relacionado com o hábito alimentar. Se eu consigo modificar a minha alimentação durante um mês, eu já vou, na verdade, na primeira semana de mudança de hábito alimentar, a depender do tipo de hábito que a pessoa modifique, a gente consegue perceber no corpo, né, essa mudança. Mas assim, de uma maneira geral, o que é importante a gente dar prioridade aos alimentos naturais. Então, tem uma frase que eu gosto muito, que é: descasque mais e desembale menos, né? Então, é justamente para associar a ingestão de alimentos naturais, né? Então, as frutas, as verduras, né? Os grãos que vêm do solo, então as raízes que vêm do solo. Então, a gente ter essa alimentação quanto mais natural possível, melhor para o nosso corpo. Antes de eu falar de qual tipo de alimento que é interessante, qual tipo de nutriente, eu queria falar do intestino, porque não adianta eu consumir o melhor alimento do mundo, o nutriente mais poderoso do mundo, se o meu intestino não está bem para absorver este alimento, para absorver este nutriente. Então é importante a gente cuidar da saúde intestinal, observar como é que está o seu ritmo intestinal, ele está normal, né? É importante a gente observar, estar atento ao consumo de água, né? A água que é extremamente importante para tudo no nosso corpo. Mais de 70% do nosso corpo é composto de água e a gente precisa de água para várias reações bioquímicas, incluindo também o processo
ritmo intestinal, da regularização do ritmo intestinal, ela também é feita pela ingestão de água. Então, não adianta eu consumir fibras se eu não tenho um consumo de água adequado. Então, isso vai prejudicar, né, o meu ritmo intestinal. Então, é importante estar atento ao consumo de água, ao consumo de fibras e movimentar o corpo, minha gente. Nosso intestino, ele precisa de mobilidade do corpo, porque o intestino também é músculo. E como todo músculo, ele precisa ser movimentado, ele precisa ser utilizado para que a gente consiga, digamos assim, malhar o nosso músculo intestinal, já que a gente não consegue fazer uma musculação intestinal. A gente faz uma musculação a nível de todos os músculos do corpo. São exatamente essa atividade física, de movimentar o corpo, né? Fazer mobilidade, quem pode fazer musculação, quem consegue fazer qualquer atividade aeróbica. Tudo isso vai ajudar a melhorar a saúde intestinal, que está intimamente ligado. Então, vamos falar dos alimentos que ajudam a melhorar o sistema imunológico. Então, quais são esses alimentos? Primeiro, eu vou falar dos nutrientes, que já tem se falado muito em vitamina C. Eu acredito que muita gente já deve ter crescido escutando que vitamina C é bom para prevenir gripes, ajuda a melhorar resfriado. E de verdade, esse não é um ditado, que é totalmente falso. Porque a vitamina C, ela junto com, por exemplo, o zinco, o selênio, são nutrientes que estão envolvidos com o processo de multiplicação celular, e as nossas células do sistema imunológico, elas precisam se multiplicar, né? E muitas vezes, a depender do processo, se multiplica muito rapidamente, precisa de mais células. Então, para que esse processo de multiplicação ocorra de maneira correta, a gente precisa de vários nutrientes envolvidos nesse processo. Então, a vitamina C, o zinco, o selênio, a vitamina K, a vitamina D, é extremamente importante também nesse processo. Não é à toa que tem se falado muito, né, nessa época do consumo da vitamina D, e em algumas farmácias já estão se esgotando esse suplemento. Mas eu quero deixar claro uma coisa que é extremamente importante, com outra frase também que eu adoro, que é que remédio e veneno só se diferenciam pela dose. Então, o mesmo nutriente, que ele pode ser um remédio, se tomado de maneira adequada, na quantidade adequada, esse mesmo nutriente ele pode se tornar um veneno se ele for ingerido em excesso. Então, nosso corpo sabiamente consegue eliminar, claro, quando esse corpo está saudável, quando todos os órgãos estão trabalhando bem, nosso corpo consegue eliminar tudo que a gente consome em excesso. Então, se eu tomar muita vitamina C, muita mais do que o meu corpo precisa, eu vou eliminar pela urina. Se eu tomar muito mais vitamina D, mais do que o meu corpo precisa, eu vou acabar eliminando pelas fezes. Então, nosso corpo, se ele está funcionando bem, ele vai conseguir eliminar. O problema são as pessoas que o corpo não está em pleno funcionamento, né? Como, por exemplo, os idosos, que o processo de envelhecimento acumula uma série de doenças que podem prejudicar o funcionamento do corpo, o funcionamento de alguns órgãos. E o próprio processo fisiológico do envelhecimento, ele deixa as células do sistema imunológico mais frágeis, mais lentas, e isso tudo favorece, né, o que a gente já sabe, que os idosos é um grupo de risco. Então, é importante a gente estar atento ao consumo desses alimentos. Então, fontes de vitamina C, as frutas cítricas, né? Goiaba, por exemplo, a laranja, limão. A gente tem também a acerola. Fontes de vitamina D, a gente tem as gorduras boas, né? Então, que a gente chama de gordura boa, azeite, a gema do ovo, abacate. Esses mesmos alimentos também têm uma boa quantidade de ômega 3, de vitamina E, que também são importantes no processo imunológico, né? Então, as castanhas, por exemplo, né, as oleaginosas, elas são riquíssimas em zinco, selênio, ômega 3, que também são alimentos, nutrientes extremamente importantes no processo de fortalecimento do sistema imunológico. Então, a gente tem que dar atenção principalmente a esses nutrientes, mas quanto mais variada for a sua alimentação, quanto mais colorido for o seu prato, né? Tem uma amiga que brinca, quanto mais brega for a sua alimentação, melhor, porque a alimentação
ela está associada, né, com a quantidade de nutrientes, e quanto mais cores eu tiver, diferentes cores estão relacionadas a diferentes nutrientes. Então, a gente consegue ter uma variedade bem importante, né? Uma coisa que eu acho importante falar também, pensando principalmente no idoso, é a questão do apetite, que é importante a gente estar atento, porque o idoso, né, principalmente os idosos mais velhos, que a gente chama de longevos, acima de 80 anos, eles começam a perder um pouco do apetite, né? Eles têm a alteração do paladar, que isso prejudica o consumo de certos alimentos. Então, é importante estar atento a esses pacientes, né? Essas pessoas, principalmente, porque não é o momento de se perder peso, né? De maneira excessiva. É um momento da gente evitar o máximo possível qualquer estresse que venha estar no corpo. E o processo de emagrecimento intenso e rápido, para o nosso corpo, ele entende como estresse. Então, é importante a gente estar atento a isso, né? Perda de peso sem vontade, sem programação, é um sinal para estar alerta, né? A perda do apetite, porque isso pode estar relacionado à desnutrição, e quando eu falo de desnutrição, não é a pessoa estar caquética, né? Extremamente desnutrida, mas eu estou falando da desnutrição que está associada à deficiência de nutrientes. E isso a gente pode evitar, né? Consequentemente, como eu já falei, com a alimentação mais saudável possível. Tá? Um grande abraço, se cuidem e fiquem em casa.